Muito bem, estamos aqui com mais um podcast Vivenciando a Sua Fé. Essa proposta que tem levado até você pessoas que vivem a sua fé no dia a dia, pessoas que são crentes no Senhor Jesus, temem ao Senhor Jesus e vivem essa fé no dia a dia. E hoje nós temos aqui o privilégio de estar conosco o nosso amigo que vai ser o preletor do aniversário da nossa igreja, Walter Júnior. Então, Walter, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, como é que é a história familiar, conta um pouquinho aí para o pessoal. Beleza. Em primeiro lugar, agradecer por estar aqui com vocês, estar aqui com o senhor novamente, poder revê-lo, né, e estar participando, né, desse projeto, né, que é o podcast e bem como o aniversário da igreja. Meu nome é Walter Júnior, né, então já sabe que eu sou filho do Walter, né, do Walter pai. Eu sou filho da Nazaré e resultado de um evangelismo, né, que envolveu a minha mãe, principalmente. Meu pai não é crente, né, mas ali no início da década de 90, a minha tia, a tia França, né, que era casada com o pastor Francisco, evangelizou minha mãe, começou a levar minha mãe para a igreja. E aí, quando eu nasci, ela frequentava a igreja presbiteriana do Placas. Então, a gente foi crescendo ali naquele ambiente de igreja, né? Embora minha mãe só fosse professar a fé anos depois. Aí a minha tia, com o esposo dela, que era pastor, foi para Sena Madureira, evangelizou a família que hoje é a família da minha esposa, né? Minha esposa também pequenininha. Aí de Sena Madureira eles retornam para Rio Branco, a capital, né, do Acre. E em 96 eles voltam para a igreja presbiteriana do Aviário. E as minhas irmãs tinham muito contato com essa minha tia e com as filhas dela, né, minhas primas. E aí a minha mãe decidiu então ir para a igreja do Aviário em 97. E desde 1997 a gente ficou lá na igreja presbiteriana do Aviário. Lá eu me envolvi mais na fé, foi lá que eu me converti mesmo, né? Tomei uma decisão de fazer minha profissão de fé em 2002. E aí fui me envolvendo com o CP, com o UPA, fui crescendo, me tornando adolescente, curioso, né? Sempre com as questões teológicas. Eu lembro da minha adolescência, aperreava muito o senhor, né? Ia muito lá no escritório, com dúvida teológica. Foi um período, assim, que eu vejo que foi o período que eu mais desenvolvi na parte teológica, né? Foi o contato que eu tive com a teologia sistemática. Lia muito e, assim, foi um período muito proveitoso, né? Porque eu lembro que o senhor muitas vezes não me respondia as perguntas, mas me dava livros. E isso contribuiu bastante para a minha formação, né? Mas sempre pensando na ideia sempre de um conhecimento por si só. Eu nunca pensava na ideia de ministério, né? Uhum. Eu sempre tinha uma predileção pela economia, que era uma área que eu sempre gostava também de estudar. E aí, então, terminei o ensino médio, fiz o vestibular para economia, passei na Universidade Federal do Acre, me formei em economia, só que no processo da faculdade, eu me senti chamado para o Sagrado Ministério. E aí foi um baque. Eu fui eleito presbítero também muito novo, com 18 anos. E eu, como presbítero, fazendo a faculdade, tendo um emprego público já. Concursado, trabalhando também na universidade. Aí foi aquela coisa, né? E agora? Né? O que eu faço? Então, algum tempo orando, refletindo com Deus, também conversando com o meu pastor na época, a gente resolveu fazer desse período da faculdade e o período do meu presbiterato um período de preparação, né? Um período de confirmação mesmo do meu chamado. Então eu fiquei de 2011 até 2015, né, terminando a faculdade, terminando o meu mandato como presbítero e me preparando, entendendo se era isso mesmo que Deus tinha confirmado para mim. Okay. E aí, nesse período aí já casa quando está na faculdade ou o exatamente. Casamento vem depois da faculdade? E aí nesse período todo eu conheço a Lauana, né, nesse período de preparação. Acabo falando para ela, né, dessas minhas intenções. Deus também confirma isso no coração dela. A gente se casa em 2013 e desde então a gente inicia a preparação também para ir para o seminário. E assim foi, né? Em 2016 eu fui para o Seminário Presbiteriano de Ji-Paraná, que na época era uma extensão do Seminário de Goiânia, né? Hoje é um seminário próprio, né? Foi organizado ano passado, né, pelo Supremo Concílio. E aí eu fiz esse período de 5 anos. Aí me formei e aí houve também o convite de voltar
para a igreja que eu fui criado. Vamos segurar essa parte aí. Tá bom. Então, como é que é o processo da ida? Você é concursado, tem um salário razoável, abandonar, romper com isso, foi junto com a esposa, você já tinha tua filha? Não. Ou ela vai acontecer depois? Então a gente estava casado há pouco tempo, né? 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. E foi um período de muita luta interna, né? Luta interna, porque envolve renúncia de muita coisa. Sim. Renunciar à estabilidade que um emprego público te dá, renunciar em meio à incerteza do que é a vida ministerial, né? Isso foi uma luta pra gente. E até em um primeiro momento, a gente resolveu não ir, né? Quando eu passei no vestibular, que existe um processo, né? Como um vestibular, né? Para entrar no seminário da IPB, eu pensei em eu não ir, né? Mas isso não nos deixou em paz. E aí entra um versículo, né? Que tocou muito a gente carrega até hoje, que é Filipenses 4:7, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, né? Então, quando a gente decidiu assim, não vamos, a gente sentiu essa paz, a gente sentiu essa tranquilidade. Então, mesmo com as dificuldades que meu presbitério enfrentava, mesmo com as incertezas que havia, a gente decidiu ir. E aí a gente foi, e foram 5 anos maravilhosos. Eu falo sempre que o meu período no seminário, tem gente que fala, né? Tem, às vezes, pastores que falam de muita dureza, né? Do período do seminário. Mas o meu período do seminário foram 5 anos maravilhosos, assim, de muito aprendizado, de muito crescimento. E em termos de finança, mudou muito? Você teve que se adequar muito? Você que é um economista, né? Teve que se adequar muito para poder viver essa nova fase? Como é que foi? Então, assim, dentro do ponto de vista financeiro, não valia a pena, né? Se a gente fosse olhar só essa questão. Mas é impressionante, pastor, como Deus, ele com a sua providência, fez com que fosse um melhor período no sentido financeiro também para a gente. Né? Porque a gente recebeu um apoio limitado no nosso presbitério, recebemos um apoio limitado na nossa igreja, mas Deus abriu as portas para que a gente fizesse estágio durante todo o período do seminário, e esse estágio foi remunerado. Que nem sempre se consegue, né? Mas é uma política do Seminário de Ji-Paraná, né? Incentivar o estágio em todos os períodos. Então, a gente teve um período assim, de provisão mesmo, de abundância. Bacana. E aí nasce a tua filha no seminário? No último ano da pandemia, 2020. 2020. Ela nasce no último ano, a Maitê. Maitê. Antes disso, Rev, eu nem compartilhei com o senhor, mas em 2019 nós tivemos a primeira gravidez, né? E também foi um aprendizado para a gente. Nós perdemos o nosso primeiro filho. Mas isso ajudou muito a gente assim, a entender os planos de Deus, a aprender a descansar em Deus. Antes a gente estava muito ansioso, né, em relação à expectativa do primeiro filho e tudo mais. E foi um processo dolorido, mas depois disso a gente aprendeu a ficar mais descansado em Deus. E aí quando veio a Maitê foi uma gravidez tão boa, tão natural, assim, foi algo tão lindo, mesmo embora em um cenário de pandemia, mas assim o dia... foi um dia que a gente chama lá no Acre, né? Não sei se aqui tem também o fenômeno da friagem, né? A friagem. Em Rondônia também teve uma friagem. A friagem, que é quase um calor, né? Porque assim, o Acre é média de 33, 35 graus, né? E a friagem é um 19, um 20 graus, que pro acreano já é muito frio. Muito, muito violento. Em Ji-Paraná, teve uma friagem, né? Então, tava um friozinho, numa noite de friagem, a Maitê nasceu. Num processo de parto natural muito lindo também, assim, algo muito emocionante. E Maitê é cheia de saúde até hoje. É uma menina inteligente, tem 3 anos hoje. Muito bem. Aí você vai entrar num processo que não é muito normal ou muito natural, né? A igreja que te envia é a Igreja Presbiteriana do Aviário, né? Que lá no Acre as igrejas também são nominadas por bairro, né? Por bairro. E aí você vai retornar para o Acre e vai retornar para a tua igreja, para pastorear a tua igreja. Então, esse é o desafio, né? Porque não é algo que acontece naturalmente, né? Você voltar para a igreja que você foi criado. Então, pastorear pessoas que te viram criança, né? Te viram como molequinho, que você chamava de tio, de tia, e agora você tem que pastorear sobre elas. Então, é um desafio para mim e é um desafio para essas pessoas também. Ao mesmo tempo, a gente encontra um cenário da igreja que a igreja precisava ser revitalizada.
né? Então, toda vez que eu falo sobre o meu ministério hoje, eu falo que é um ministério de revitalização, né? Porque a igreja se encontrava num período muito difícil, houve problemas lá relacionados à liderança que culminaram na saída do então pastor e na saída dos presbíteros, né, que lideravam o conselho. Então, essa liderança toda sai e um trabalho que, com a pandemia ainda, né, então, um trabalho de praticamente um recomeço, né? Então, a gente teve que recomeçar tudo, né? Não tinha escola dominical, começa uma escola dominical online, depois presencial, quando pode, né? Ministério de Louvor recomeça, trabalho dos jovens recomeça. E aí, aos poucos, nesses 3 anos e alguns meses, Deus tem nos abençoado de forma que a gente tem conseguido, né, revitalizar a igreja. Claro, com muitos desafios ainda, mas é sempre esse desafio, né? Porque eu sou filho da casa, né? Então, envolve também... É o Valtinho, né? É o Valtinho. É o Valtinho que estava lá. E aí vem o seu segundo filho. E aí em 2022 vem o Benício. Pertinho do meu aniversário, que eu sou do dia 14, ele nasceu no dia 4 de novembro de 2022. A gravidez do Benício já foi uma gravidez um pouco diferente, né? Benício sempre muito tranquilo desde o ventre. Minha esposa lidando com algumas questões emocionais também. Infelizmente ele não nasceu de parto natural como a gente queria, como foi o da Maitê, teve que ir para a cesariana. Mas ele nasceu bem, tranquilo, né? Todas as questões iniciais, né, que a gente fala, né, o apigar dele sempre muito alto. Mas aí então, com alguns meses, a minha esposa percebeu que ele não atingia alguns marcos de desenvolvimento, como, por exemplo, sustentar o pescoço, né? No primeiro momento, eu em negação, né, fiquei assim, não, amor, você está comparando com a Maitê, porque a Maitê, marcos de desenvolvimento sempre lá em cima. Sempre, né? Lá em cima. Né? Mas depois ela insistiu e eu realmente percebi que ele era um bebê tranquilo demais, sempre dormiu muito bem, né? Mas ele não interagia muito, né? Sempre um bebê muito parado. E aí, a partir de então, desde os 4 meses, a gente tem feito um processo de investigação para saber o que ele tem. A princípio, um atraso primário de desenvolvimento neuropsicomotor. Mas mesmo com a fisioterapia desde esse período, ele evolui, continua evoluindo, mas não evoluindo a ponto de chegar nos marcos que ele deveria chegar. Por isso, né, a gente está com outras linhas de investigação, já fez a linha de investigação relacionada à ressonância, né, para identificar algum tipo de lesão cerebral na coluna, na medula, não deu nada. E agora ele está na fase de investigação genética. Hoje ele está com 1 ano e 7 meses. Ele engatinhou tem alguns meses, começou a engatinhar, mas ele não anda com 1 ano e 7 meses. Ele tem atraso de fala. Hoje ele faz terapias, né, com fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional. Pouco tempo, há 2 meses atrás, foi dado o laudo dele de TEA, né, de autismo. Mas a linha de investigação que a gente tem feito com a geneticista, com a neuropediatra, é que, além do autismo, ele tem uma síndrome genética rara. Né? E a gente está investigando em relação a isso. Ele já fez 3 exames genéticos, não deram nada. Semana passada ele coletou o 4º exame, né, para tentar identificar o que ele tem. Então, entende-se que esse atraso no desenvolvimento não é tanto pelo autismo, mas é mais por essa síndrome que a gente não sabe ainda o que é. Mas que assim, a gente está fazendo tudo aquilo que é possível e descansando no Senhor, né? Para que Deus possa nos dar a sabedoria, que a gente consiga identificar o que ele tem, para a gente dar para ele o melhor tratamento possível. Ok. Às vezes as pessoas não têm essa ideia do Acre, né? Eu morei lá, eu sei. Mas em termos de recurso, em termos de medicina, em termos de avanço da medicina, de médicos, você tem hoje todo esse amparo lá, com certeza, para cuidar do Benício. Tem. Hoje tem. Na região norte, isso é uma informação que eu fui saber depois. Na região norte só tem 2 geneticistas. E um está no Acre, em Rio Branco. Né? Então, assim, a gente entende até nisso a providência de Deus. Né? Voltamos para Rio Branco, atendendo o chamado do Senhor, entendendo o chamado ministerial, né? Mas até nisso Deus também foi provedor também. Né? Porque hoje ele tem acompanhamento com um excelente geneticista, uma das poucas que tem na região norte. Tem um excelente acompanhamento de clínicas de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia. Então, assim, em termos de acompanhamento de saúde, de exames, ele está muito bem assistido, graças a Deus. Então, isso é uma clara evidência de que o Estado tem uma saúde
boa, no Sim. sentido, né? De suprir. De suporte, tem Suporte, sim. isso. Como é que é Rio Branco hoje? Você cresceu lá, saiu, retornou. Rio Branco teve uma fase de supercrescimento, de alargamento de ruas, aquela história toda. Como é que é Rio Branco hoje? Como o senhor falou, né? Então, Rio Branco teve esse processo. Hoje é a capital do estado, tem 400 mil habitantes em média. É uma capital desenvolvida que oferece esses serviços, né? Por isso que muitos no estado procuram a capital. Serviços de saúde, de educação. Ela usufrui muito disso, desses tipos de serviços. Mas hoje ela vive um período de indefinição, né? Como todo o estado, né? Indefinição de como o estado ele pode se desenvolver. O estado do Acre, ele é um estado que depende muito do funcionalismo público, né? Ele não tem uma grande carga de desenvolvimento na área privada. Então, durante muito tempo, tentou-se a estratégia da sustentabilidade, né? Do desenvolvimento sustentável, dos créditos de carbono, mas essa estratégia de desenvolvimento ela foi se enfraquecendo. Tentou-se a ideia da indústria, né? Por meio do fomento público, também não deu muito certo. Então, hoje é um estado de muita indefinição, né? Tem a agropecuária que é muito forte, a atividade agropecuária ela é muito forte, só que a atividade agropecuária por si só, ela não gera tantos empregos assim, né? Ela não dá todo esse poder, ela precisa estar acompanhada de outros ramos, né? Aí eu já falando como economista, né? Também claro. um pouco. Né? Então, assim, esse é o grande desafio do Acre hoje, é definir um plano de desenvolvimento para o estado, de forma que ele não seja tão dependente dos repasses federais e do funcionalismo público, né? Está meio nesse estado. Isso é refletido no próprio censo. Nós tivemos agora o censo do IBGE, né, de 2022, e a população do Acre diminuiu. A gente tem visto, desde quando eu cheguei também, os jovens tentando sair do estado, muitos indo para Santa Catarina, né? Não sei bem a explicação, né? Mas assim, muitos acreanos indo para Santa Catarina em busca de emprego e conseguindo emprego lá. E aqueles que já viveram muito tempo no Acre, que vieram por causa de concursos, estão se aposentando, estão indo para João Pessoa. Então, os mais velhos indo para João Pessoa, na Paraíba, os mais novos indo para Santa Catarina, e quem está lá está nesse processo ainda de indefinição, né? Sobre que rumos o nosso estado ele pode seguir. 15 anos atrás, 14 anos atrás, quando eu fui, né, era um período inverso. Tinha muita gente chegando, né? Exato. A questão da própria universidade, da faculdade, das oportunidades que o Estado oferecia. Então, havia esse processo de muita gente migrando em direção ao Acre, né? Isso. Parece que hoje meio que saturou essa ideia, né? Saturou. Como é um estado dependente dos repasses federais, se a economia nacional começa a dar uma diminuída, o orçamento diminui também a questão dos repasses, né? Então, desse período também de 2010 para cá, a economia brasileira, ela sofreu alguns reveses, né? Em termos de crescimento econômico, algumas crises fiscais, né? E isso afeta repasses e isso afeta a economia de estados que são tão dependentes como o caso do estado do Acre. Walter, vou voltar para a igreja. Tá bom. Você é um pastor jovem, isso é uma alegria, assim, né? Foi uma das coisas que eu falei durante todo esse período que a gente te convidou, que viria um pastor jovem. Qual a sua ideia projetada de igreja? O que tem na cabeça do Walter, assim, uma igreja próxima do ideal, como é que ela seria na cabeça do Walter? Eu penso na igreja onde seja um ambiente que a gente consiga aliar uma vivência de profundidade bíblica, de ensino da palavra de Deus, de um discipulado com leveza, né? Isso me veio à cabeça porque, assim, em muitos momentos a gente conviveu, né, por causa da vida com a igreja, com pessoas, às vezes, ou muito ativistas na igreja, que se envolviam, que estavam muito próximas e que, por causa desse ativismo, gerou uma sobrecarga religiosa tão forte que aí, por um momento, se decepcionaram com pastores, com liderança, com pessoas que a ponto até de abandonarem, né, a convivência com a igreja. Por outro lado, muitas pessoas também que acabaram procurando a igreja não com a filosofia do discípulo, mas com a filosofia do cliente. Então, assim, eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo e eu quero que me ofereçam um serviço de qualidade. Eu quero um bom serviço para minhas crianças, eu quero um bom louvor, eu quero uma boa pregação. Então, minha luta ministerial é contra esses dois extremos. É construir, de fato, um ambiente em que toda a igreja consiga se envolver,
que cada crente seja de fato um discípulo de Cristo, que desenvolva seus dons, que sirva a Deus com aquilo que possui, nem fazendo mais do que pode, nem fazendo menos do que pode, mas tendo esse equilíbrio de forma que ela consiga viver em profundidade com Deus, mas também com leveza no seu coração, porque eu creio que é isso que o Evangelho propõe para nós. Ok, isso é bonito, a ideologia é bonita. Em termos de distância, a que distância você acha que está dessa igreja ideal? Enquanto a gente não tem a igreja ideal, a gente trabalha com a igreja real. Né? A que distância que você acha que está disso? Você projeta assim, um tempo para que a igreja compreenda o seu pensamento, a sua proposta? Como é que está isso na cabeça do Walter? E você tem, vamos dizer, ânimo para fazer essa virada, porque é um processo de virada, né? Um processo de mudança de comportamento, não só na questão de enxergar os ensinos, mas a prática bíblica também. Acho que estou animado para seguir com esse negócio, né? Ou assim, seu coração está pulsando por isso, como é que está isso? Então, eu tenho um entendimento, olhando para a Escritura, e até mesmo olhando alguns estudos de teóricos que estão trabalhando com revitalização de igrejas, que esse é um processo muito demorado. Esse é um processo que talvez eu não esteja vivo para colher os frutos. Então eu penso que um projeto que exige mudança de cultura da igreja é um processo de 30, 40 anos. Né? Assim, e que, segundo alguns teóricos, o início desses resultados podem ocorrer a partir do 6º ano que você está na igreja. Eu estou há 3 anos. Né? Muita coisa boa aconteceu nesses 3 anos. Deus abençoou assim de uma maneira que eu nunca imaginei. Mas é claro que existem obstáculos, porque você está lidando com uma mudança cultural, uma mudança de cultura, uma mudança de visão. E, obviamente, vão existir aqueles que vão estranhar, vão achar que você está querendo falar uma coisa diferente. No caso, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja que tem 36 anos, vai fazer 36 anos de organizado, e eu sou o 13º pastor. Então já rodou muita gente, né? Então, assim, às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas ele está falando algo, por que os outros não falaram? Então, todos os outros estão errados e só ele que está certo? E não é bem isso, né? Não é uma questão de desconsiderar o passado, né? Se trata apenas de tentar visualizar biblicamente aquilo que Deus requer de nós e termos a disposição de mudar aquilo que está errado em nós. Se empenhar para mudar isso. Só que tem sempre aquela barreira, né? Que assim, nós sempre fizemos assim. Nós sempre fomos desse jeito, né? Então, quem é você para poder mudar isso, né? Então, é essa a questão. E aí é um trabalho de pastoreio mesmo, de paciência, de sabedoria, que Deus tem colocado no meu coração, entendendo que talvez não sinta isso no curto prazo, mas que é algo mais para o longo prazo. Ok. Fala para mim vantagem e desvantagem de ser um pastor jovem. Acho que a vantagem é a energia, né? A energia, a força, o entusiasmo, saber que é tudo novo, que você vai viver experiências novas, você não está tão calejado com algumas coisas. O ponto negativo é que a visão, às vezes, que as pessoas podem ter de você é que assim, você é novo. Né? Então, você está falando isso, mas porque você é novo. Então, às vezes um certo desprezo, né, pelo fato da sua idade. Mas aí Paulo vem e lembra, ninguém despreza a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis. Então, independentemente da minha idade, eu tenho que seguir aquilo que a Escritura diz. Eu tenho que me afadigar na palavra, no ensino, no pastoreio, na exortação, independentemente das oposições que virão. Então, tem essa, né, as vantagens e as desvantagens. É natural, né? Natural. Para todas as fases a gente vai enfrentar essas vantagens e desvantagens. Eu já andei bastante, já não vou cometer os mesmos erros que estava lá, né? Mas vou cometer novos, né? Vai. Então, é um processo natural que a gente vai seguindo. Walter, eu vou pedir para você um livro do Velho Testamento. Por que você... Esse livro é um livro que chama bastante a tua atenção. Eu sei o quanto você é estudioso, né? E é bem difícil de 39 escolher um, né? Mas por que esse livro te chama tanta atenção? Do Velho Testamento eu vou escolher Juízes. Eu acabei de terminar uma série de exposições em Juízes lá na igreja,
Porque Juízes sempre chamou a minha atenção numa época em que o livro termina, né? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia aquilo que é reto aos seus próprios olhos. E isso eu creio que é um retrato muito grande da sociedade que nós vivemos, até da nossa sociedade cristã, né? Nós dizemos que amamos, que servimos a Deus, mas nós muitas vezes não procuramos fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Nós muitas vezes queremos fazer aquilo que é reto aos nossos próprios olhos. E Juízes está cheio de histórias assim, escandalosas, histórias pesadas. Pesadíssima. Aquela do final lá é um relato que eu tenho dificuldade de lidar com ele. Né? O relato da concubina. Da concubina, né? É um relato que eu tenho até lutado com ele. Assim. Sim. Qual o propósito, qual a razão? Né? Porque ali tem, além do relato em si, tem as consequências. Sim. Né? Que vai acabar na consequência final, onde meninas que não tiveram nada a ver com aquilo vão ser levadas para que a tribo lá de Benjamim consiga dar continuidade, né? O meu último sermão eu denominei de jeitinho israelita. Que a gente usa o jeitinho brasileiro, né? É o jeitinho israelita de tentar lidar com o pecado, né? Eles promoveram um pecado para tentar corrigir um outro pecado que eles acabaram cometendo. Então, assim, horrível, mata uma tribo inteira, tem aquela coisa de partir a mulher em 12 pedaços, é um texto de filme de terror, né? Desafiador. Bem... Agora, interessante como a igreja recebeu bem, assim, o feedback que eu recebi dos irmãos da igreja, né? Porque muitas vezes são textos que não são pregados, porque são muito difíceis, né? Então, ou relatos como o de Sansão, que a gente relata, às vezes, alguns aspectos, principalmente para as nossas crianças, né? O fato dele ser forte e tudo mais. Mas toda a história dele, toda a narrativa, os defeitos, os pecados que ele tinha, né? Então, as fraquezas. Isso trouxe luz, né? E a igreja foi muito edificada, né? E é interessante que a Bíblia relata, não esconde isso, não esconde. Né? Por isso que é isso é impressionante. Um negócio interessante. Muito bem. Do Novo Testamento, um livro. Do Novo Testamento eu vou ficar com Filipenses, né? Que tem o versículo, né? Que conduz a gente no nosso ministério. E é um versículo que fala de alegria em meio às provações, né? Um versículo que fala, como eu citei o versículo, né, da paz de Deus, mas que a palavra alegria, ela está presente em todos os momentos. E não é alegria porque estava tudo bem com Paulo e que estava tudo bem com a igreja. Paulo estava provavelmente preso quando ele escreve essa carta, e a igreja passando por tribulações. Isso. E é a carta da alegria. Eu acho que também, além de preso, na perspectiva de não sair, né, na perspectiva da morte, né? Nós temos um projeto aqui chamado Café com Bíblia, que é legal. Os homens da igreja. Tem um cara que não vai. Nós temos Café com Bíblia e a gente estuda sempre um livro. E o primeiro livro que nós estudamos foi Filipenses. Então é um processo que todo mundo lê e a gente, quando se encontra, a gente partilha isso e depois come junto ali, toma um café, né? E o primeiro livro que nós estudamos foi Filipenses. Foi muito interessante, foi muito bacana, muito edificante. Legal. Seu versículo, Walter. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muito bem. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera lá e manda um recado para uma igreja chamada Igreja Presbiteriana do Jardim Santiago. Está aguardando você. Esse podcast vai chegar depois. Né? Você vai pregar, na quarta-feira esse podcast vai ao ar. Então você vai mandar um recado depois, você vai estar lá, bom. tá? Manda um recado aí. Igreja Presbiteriana do Jardim Santiago. É uma alegria já estar aqui em Tangará da Serra. Eu estou gravando isso agora, mas vai ser uma alegria, um entusiasmo muito grande estar com vocês, né, nesse fim de semana. E rogo a Deus que abençoe o ministério de vocês aqui em Tangará. Vocês não estão aqui à toa, é pela providência de Deus. E Deus quer usar cada um de vocês para serem instrumentos nas mãos dele. Tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Deus abençoe. Muito bem, gente. Esse foi mais um Vivenciando a Sua Fé. Esse podcast que tem levado até você essas histórias de gente crente. Gente que vive a sua fé. Viva a sua fé nessa semana com muita alegria. Deus te abençoe.